Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre... Esse assunto estava faltando aqui no Aprendi Mais Essa, ele é muito importante, a Operação Lava Jato. Todo mundo sabe o que é a Operação Lava Jato? Talvez sim, talvez todo mundo saiba o que é isso. Mas detalhadamente, como acontece todo o processo, é legal você ter mais informações, né? Principalmente você que vai prestar uma prova de vestibular, né? Que vai prestar um concurso, talvez caia em atualidades, né? Quem sabe? Então é legal você saber certinho como que funciona isso, que eu vou passar de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, essa Operação Lava Jato que mudou a história do país, né? A corrupção mudou um pouco o sentido aqui, porque ela está mais escancarada, né? Então é muito importante saber sobre essa Operação Lava Jato. Vamos lá! O que significa, né, a Operação Lava Jato? O nome do caso, Lava Jato, decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava-jato, né, de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Ou seja, a Polícia Federal começou a fazer uma investigação e eles perceberam que tinha a ver com a rede de postos de combustíveis e lava-jato. Então ficou esse nome marcante, né? Operação Lava Jato, que a Polícia Federal sempre coloca nomes muito interessantes nas suas operações, né? E esse aqui marcou demais por causa desse nome, tá certo? Que são recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Então é esse o contexto, para que serve entender, né? E o que é o Lava Jato, tá certo? Maior investigação da história. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia. Você achava, né, que lá nos anos 90 tinha uma corrupção milionária, que na ditadura militar, que teve uma corrupção também milionária, que sempre teve corrupção. Sim, sempre teve corrupção em todos os governos, de uma forma geral. Mas agora o bicho está pegando mais. Essa Lava Jato está na casa de bilhões, né? E a importância de políticos envolvidos nisso, né? Uma galera que participa desse esquema de corrupção e também dentro da administração e da direção da Petrobras, faz com que a Operação Lava Jato seja a maior operação da história, né? Por causa da quantidade de dinheiro e importância. Primeiro momento, vamos para os fatos bem devagar para entender. Vamos lá. No primeiro momento da investigação, desenvolvida a partir de março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas 4 organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores de mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Eram algumas empresas que estavam sendo investigadas, né? E com isso, pela Justiça Federal de Curitiba, e com isso a Polícia Federal percebeu que o negócio era maior do que se imaginava. Principalmente por causa desses doleiros que fazem a movimentação de câmbio, né, de dinheiro de uma forma muito bem aplicada, né? Os caras são bons nisso, vamos dizer assim. E depois chegou-se a Petrobras, deixando muito claro que o negócio era muito maior do que parecia. Isso era no primeiro momento. Propinas. O que são propinas? Vamos lá. Há pelo menos 10 anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propinas para altos executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1 a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros investigados na primeira etapa. Muito simples. A gente faz um superfaturamento sobre um trabalho que eu vou fazer junto com a estatal, né, junto com a Petrobras, e 1 a 5% é nós, irmão. Então, isso é muito simples. É a propina. A gente faz uma propina e você libera para mim os trabalhos. É muito simples. A Odebrecht, por exemplo, é um grande exemplo. A Odebrecht, hein? Exemplo dessas propinas que eles faziam com essas empreiteiras, né, diante do trabalho público da estatal, tá certo? As empreiteiras em si, vamos falar delas. Em um cenário normal, empreiteiras concorriam entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço.
É muito simples, a prefeitura da sua cidade, por exemplo, está lá, abre licitação e várias empresas concorrem para fazer com que, para apresentar o melhor trabalho e o menor custo para fazer trabalhos, por exemplo, com a prefeitura, uma ponte, por exemplo. Então, há uma concorrência, vamos dizer, uma coisa normal, né? Só que aqui não é muito normal, não. Neste caso, as empreiteiras se cartelizaram em um clube para substituir uma concorrência real por uma concorrência aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas, nas quais se definia quem ganharia o contrato e qual seria o preço, inflado em benefício privado e em prejuízo dos cofres da estatal. Malandro é o gato, né, tio? Muito simples. Os caras meio que se juntavam, todo mundo, ninguém mais dava oportunidade para outras empresas concorrerem, eles superfaturavam o preço, colocavam o preço muito alto e faziam com que a estatal perdesse dinheiro, mas todo mundo ganhasse, tá certo? Então aquela livre concorrência para a licitação, ela não ocorria, ela era burlada, tá certo? O cartel tinha até um regulamento que simulava regras de um campeonato de futebol, para definir como as obras seriam distribuídas. Para disfarçar o crime, o registro escrito da distribuição de obras era feito, por vezes, como se fosse distribuição de prêmios de um bingo. Ou seja, a parada é nossa, a gente faz o que é e a gente apenas modifica a aparência desse sistema todo. Então, é assim que funcionava, assim que atuava, as empreiteiras diante dessa lavagem de dinheiro monstruosa que a Operação Lava Jato descobriu. Funcionários da Petrobras. A malandragem está lá também, vai vendo. As empresas precisavam garantir que apenas aquelas do cartel fossem convidadas para as licitações. Por isso, era conveniente cooptar agentes públicos. Ou seja, nada de levar gente que não participa da malandragem. Então, os funcionários da Petrobras, eles faziam com que só essas empreiteiras participassem do processo de licitação. Malandro, né? Os funcionários não só se omitiam em relação ao cartel, do qual tinham conhecimento, mas o favoreciam, restringindo convidados e incluindo a ganhadora dentro das participantes, em um jogo de cartas marcadas. O papel do cara era fazer com que essas empreiteiras se fechassem diante da opinião pública e diante dos servidores públicos, de uma forma geral. Segundo levantamentos da Petrobras, eram feitas negociações diretas e injustificadas. Celebravam-se aditivos desnecessários com preços excessivos. Aceleravam-se contratações com supressão de etapas relevantes e vazavam informações sigilosas, dentre outras irregularidades. Ou seja, os caras faziam com que, de uma forma geral, a negociação fosse feita de uma forma pura e na onde só os funcionários sabiam e eles que faziam esse tipo de negociação de uma forma geral, tá certo? Os operadores financeiros ou intermediários, eram responsáveis não só por intermediar o pagamento da propina, mas especialmente por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos beneficiários, No primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o operador financeiro. Isso acontecia em espécie, por movimentação no exterior e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. No segundo momento, o dinheiro ia do operador financeiro até o beneficiário em espécie, por transferência no exterior ou mediante pagamento de bens, Os operadores financeiros eram os caras que faziam o dinheiro se movimentar, Das empreiteiras, a Petrobras, as empreiteiras, e ele que fazia o movimento da parada do dinheiro. Muito simples. Agentes políticos, esses são mais legais ainda, vai vendo. Outra linha de investigação, correspondente à sua verticalização, começou em março de 2015, quando o Procurador-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal 28 petições para abertura de inquéritos criminais destinados a apurar fatos atribuídos a 55 pessoas, dos quais 49 são titulares de fórum por prerrogativa de função, fórum privilegiado. De 55 pessoas investigadas, 49 eram políticos que tinham o tal do fórum por prerrogativa, que é o fórum privilegiado. Esses caras são intocáveis, juridicamente falando. São pessoas que integram ou estão relacionadas a partidos políticos responsáveis por indicar e manter os diretores da Petrobras. Tá vendo como é que uma coisa liga a outra? Os políticos que indicavam os diretores da Petrobras. Então eles também faziam parte e recebiam propina para fazer isso. E elas foram citadas em colaborações premiadas, feitas na primeira instância mediante delegação do Procurador-Geral. A primeira instância investigará os agentes políticos por improbidade na área civil e na área criminal, aqueles sem prerrogativa de fórum.
É a forma que tem de fazer com que esses caras sejam incriminados, né? Porque não é tão simples assim. Essa repartição política revelou-se mais evidente em relação às seguintes diretorias de abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa entre 2004 e 2012, da indicação do PP com posterior apoio do PMDB, de serviços ocupado por Renato Duque entre 2013 e 2012, de indicação do PT, e de internacional, ocupado por Nestor Severo entre 2003 e 2008, de indicação do PMDB. PP, PMDB, PT e PMDB de novo, né? Ou seja, o negócio não é exclusivo só de um partido, de uma legião política, o negócio é aberto para todos, vamos dizer assim. Para o Procurador-Geral da República, esses grupos políticos agiam em associação criminosa de forma estável, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, para praticar diversos crimes, dentre os quais corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fernando Baiano e João Vacari Neto atuavam no esquema criminoso como operadores financeiros em nome de integrantes do PMDB e do PT. Ou seja, o negócio era muito maior do que se imaginava, vamos dizer assim. Esse desenho aí é legal para você entender mais ou menos como que funciona isso. Pode ver, as empreiteiras aí, ó, com o objetivo de aumentar a margem de lucro e obter favores, pagavam propina a fim de limitar o número de empresas convidadas para licitações. Ou seja, é só nós a participar da malandragem, tá ligado, mano? Os agentes públicos, eles aceitavam propina para facilitar a atuação dos cartéis e conceder outros benefícios. Ou seja, os funcionários participavam disso, né, lá dentro da Petrobras. E os operadores financeiros, profissionais de lavagem de dinheiro que intermediavam e entregavam propina para os beneficiários. Ou seja, os caras que faziam a movimentação direta da grana. Ou seja, era um esquema muito bem armado, muito bem feito, né? E que durou durante décadas isso. Durante décadas, né, vamos dizer assim, lá no começo dos anos 2000, mais ou menos. Então, resumo da aula de hoje. O que significa a Operação Lava Jato? Lava Jato de Automóveis, né, que era a empresa que era empresa de combustíveis, né, de postos de Lava Jato, né, então por isso ficou o nome da Polícia Federal. Maior investigação da história. Volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras nas casas de bilhões de reais, além de políticos muito importantes envolvidos. Primeiro momento, investigadas e processadas 4 organizações criminosas lideradas por doleiros, né? E propinas, grandes empreiteiras organizadas em cartel, que pagavam propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos. As empreiteiras faziam um clube para passar por cima das licitações, né? Os caras não tinham uma concorrência leal. Funcionários da Petrobras, favorecimento para as empresas por funcionários da Petrobras. Esses caras favoreciam essas empresas, as empreiteiras, lógico. Operadores financeiros eram os caras que intermediavam a propina, o dinheiro para lá e para cá, né? E os agentes políticos eram pessoas que integram ou estão relacionados a partidos políticos responsáveis por indicar e manter os diretores da Petrobras. Ou seja, esses caras os políticos mantinham a direção da Petrobras para que todo mundo ganhasse dinheiro e fizesse o esquema funcionar de uma forma muito fácil. Tá aí a aula sobre o Lava Jato, uma aula muito importante, um dos momentos mais importantes da história brasileira, né, vamos dizer assim, onde uma das maiores corrupções, a maior corrupção da história, né, está acontecendo, está acabando, vamos dizer assim, espero que não aconteça mais. E daqui para frente você vai atrás, pesquise mais. Essa aula só tem o intuito de um resumo, né, de uma coisa curta, para que você entenda e pratique o conhecimento, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, tenha entendido, lógico, e até a próxima. Valeu!